Senhor presidente, colegas deputados, o dia de hoje foi marcado, deputado Zeca do PT, por uma fala de Vossa Excelência no dia que Vossa Excelência subiu e pisou nesse plenário. Vossa Excelência se indignou que na plateia, aqui naquele momento, tinha um presidente de determinada instituição, a CACEMES, eleito e reeleito de maneira indefinida, de maneira a absorver aquele poder e a gestão daquele orçamento completamente sem alguma oposição e fiscalização, deputado Zeca do PT. Nesses anos todos de mandato e gestão do senhor Ricardo Hayashi. E, apesar de não ter sido convidado, eu não sei se Vossa Excelência, deputado Zeca do PT, foi convidado para a reunião de hoje, onde ele viria aqui, então, realizar aquilo que Vossa Excelência, nesse plenário, falou que era necessário. Prestar contas à sociedade, prestar contas ao Legislativo. 8 horas da manhã, deputado Zeca do PT, me preparei para essa reunião, acreditando que ali teria a oportunidade de debater, de falar, de expor algumas questões que esse senhor tem dito, feito e tresfeito, deputado Zeca do PT. Foi convocada uma Assembleia Geral da CACEMES no dia 12 de abril. E eu arrumei uma maneira, deputado Zeca do PT, de me fazer presente, porque queria escutar o que ele repassaria aos servidores da casa, aos servidores do Estado, que nessa casa temos servidores que aderem a CACEMES. Pasmem o que Vossas Excelências vão escutar. O que fala Ricardo Hayashi aqui nessa casa, quando confrontado pelos deputados, não é o mesmo e não é a mesma sanha que ele alimenta os servidores. Hayashi disse, tenho gravado, deputado Zeca do PT, que o problema não é o plano dos servidores que está caro, mas que são os servidores que ganham pouco, e que isso, deputado Zeca do PT, é resultado dos políticos que vocês mantêm no poder, pois escolhem sempre os mesmos, inclusive os mesmos que se reelegem com frequência aqui nessa legislatura. Diante desses questionamentos, queria eu ter a oportunidade, deputado Zeca do PT, de debater com esse rapaz e perguntar qual é a previsão para a extinção da taxa de R$ 35,00 para titular e R$ 45,00 para os dependentes, uma vez que nós fizemos o aporte que ele disse que viria aqui prestar contas. E digo que ele viria porque eu estive aqui e não houve essa reunião. Talvez ele tenha entregado algum documento pro forma ao presidente, que quero ter o acesso, mas a reunião que eu gostaria de ter com ele e debater, não teremos. Quero saber como que ele se sente confortável, deputado Zeca do PT, de ter um orçamento de R$ 1 bilhão e não ter que prestar contas ao Ministério Público, à Assembleia Legislativa. Quero ver como que essa pessoa diz na reunião, eu estava esperando ele aparecer com aquele PowerPoint dele de novo, para que eu pudesse perguntar a ele por que ele não cumpre a palavra dele aos deputados, quando ele disse que, independente de comissão, se eu ouvi dele, Vossas Excelências também, independente de comissão, independente de qualquer situação, qualquer um que quisesse ir diretamente a CACEMES, deputado Pedro Neto ouviu também, e levasse alguma dúvida, seria imediatamente respondido. Quero saber por que ele não responde os meus requerimentos. Quero saber por que, já ouvi desse senhor, deputado Caravina, ligação a vários deputados individualmente,
pedindo que votasse contra requerimentos simples de informações. Eu ouvi, não estou dizendo que me contaram, para que não pudesse chegar as informações a essa casa. Quero dizer a vossas excelências que a composição dessa receita bilionária do senhor Ricardo Hayashi, que ele administra na CACEMES, segundo a convenção estatutária da CACEMES, no artigo 7º, é de que a CACEMES, deputado Zeca do PT, ela é patrocinada pelo Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio, a linha A, do Poder Executivo, B, do Poder Legislativo, C, do Poder Judiciário, D, do Instituto ou órgão previdenciário, etc. Então, considerando que a arrecadação anual de mais de R$1 bilhão é praticamente a totalidade de recurso público, observado aquilo que diz a nossa Constituição Estadual, no seu artigo 76, e peço vênia para fazer a leitura, prestará contas qualquer pessoa física, jurídica, pública, privada que utilize, arrecade, guarde, gerencie, administre dinheiro, bens, valores públicos ou pelos quais o Estado responda ou que, em nome deste, assuma obrigações de natureza pecuniária. E aí o Tribunal de Contas do Estado, ao comentar a nossa Constituição num projeto com a Casa, na legislatura anterior, escalou um conselheiro para que fizesse a leitura, deputado Pedroso Neto, daquilo que pensa a Corte de Contas sobre o artigo 76. E esse conselheiro disse assim: o dinheiro de bens e valores arrecadados por meio de impostos ou recebidos por meio de doações, repasses no Estado de Mato Grosso do Sul, que são aplicados por suas secretarias, autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista, fundação, ou que são transferidos ao Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, e por esses utilizados, ou que, de alguma forma, chegam a outras pessoas, abre parênteses, entidades filantrópicas, ONGs, empresas particulares, pessoas físicas, devem ser fiscalizados pela Assembleia Legislativa e pelo Tribunal de Contas do Estado, suportando as consequências de seus atos, assim dinheiros, bens, valores que entram de forma direta ou indireta para os cofres públicos, se saem de forma direta ou indireta dos cofres públicos, são considerados receitas e, de qualquer forma, essa saída, posse, utilização desses valores são considerados despesa. E quem recebe receita ou realiza despesas com ela deve prestar contas. Mas digo isso porque, deputado Zeca do PT, nessa Assembleia do dia 12, o presidente da CACEMES trouxe algumas aspirações de caráter bilionária, de que essa receita proveniente da CACEMES, esses recursos, estabelece a ele a vontade de abrir e colocar nos planos da CACEMES, abrir um banco. Isso foi dito por ele. Então, perceba que instituição bancária que pede socorro de 60 milhões de reais, tendo um orçamento de 1,2 bi, seria viável. Que instituição vai precisar um banco? A CACEMES está na pretensão. Eu também acho absurdo, deputado Pedroso Neto, está nos planos da CACEMES abrir um banco. O que eu quero dizer, deputado Pedroso Neto, é que é uma pretensão, deputado Zé Teixeira, que, se for verdadeira, o deputado Zé Teixeira sabe, nasce de umbigo roxo. Então, se Vossa Excelência quiser me apartear, bem-vindo, deputado Zé Teixeira. Então, o que eu quero, com a minha fala, é dizer, deputado Júnior Mock, que fiz um requerimento simples de informações no dia 23 de abril e peço ao presidente, mais uma vez, senhor presidente, é um simples requerimento de informações do contrato de publicidade da CACEMES, o qual não dá
nenhuma divulgação das campanhas de mídia, os órgãos que atendem, e dos valores que ali são empenhados e dos resultados. Como pode uma instituição gastar milhões em verba publicitária e não apresentar o resultado, deputado Zeca do PT? Se gasta 50, se gasta 100 milhões por ano, qual é o intuito em gastar dentro dessa instituição verba de publicidade? Só pode ser um: aumentar a quantidade de adesão de servidores. Pergunto, isso está funcionando ou não? Ou é necessário o Estado acudir mais uma vez contratos que não têm transparência alguma? Como que pode simples contratos de prestação de serviço, nós não termos a quantidade de sinistralidade apresentada e calculada para avaliar os resultados do contrato? Então, dizer a vossas excelências que nós estamos também, nesse momento, fazendo outra denúncia, agora ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, para que essa entidade comece a prestar contas para a nossa casa, ao Tribunal de Contas do Estado, não dos 60 milhões empenhados. Vejam, o Estado de Mato Grosso doou, deputado Caravina, o Estado de Mato Grosso doou ao Rio Grande do Sul, salvo engano, a quantia de 50 milhões de reais, com prestação de contas detalhada da utilização desses valores. São entes federados da União Federativa do Brasil e que vão estabelecer um cronograma de prestação detalhada de contas. Como pode uma entidade do tamanho da CACEMES ter um orçamento, deputado Zé Teixeira, deputado Júnior Mock, ter um orçamento maior do que muitas cidades do estado de Mato Grosso do Sul e não prestar contas a absolutamente ninguém, a não ser internamente os seus conselheiros que são eleitos e reeleitos com o presidente há anos e que consubstanciam uma das maiores críticas que eu já ouvi aqui nesse plenário, que foi feita pelo deputado Zeca do PT. Então, eu quero dizer a vossas excelências que a ausência do PowerPoint hoje do Ricardo Hayashi, a ausência de prestação de contas detalhadas, fará com que esse deputado consiga, deputado Pedroso Neto, reunir a maior quantidade de energia possível para que os órgãos de controle interno e externo fiscalizem uma instituição que tem o tamanho maior do que muitos municípios e que não possui vereadores, não possui poder legislativo, não possui o poder de intervenção do Ministério Público, para que nós possamos, deputado Zeca do PT, apenas avaliar algumas questões elementares dos contratos que são feitos de gestão. Ora, é muito fácil dizer aos servidores que está caro, que tem que manter o desconto, que o Estado precisa ajudar e que os políticos que estão ajudando, porque eu considero que aquela votação de 60 milhões ajudou a gestão de quem mentiu que estava superavitário e depois veio na mídia dizendo que estava deficitário. Que a culpa dos preços, a culpa do mau serviço que hoje tem dentro da CACEMES é nossa, dos políticos. Isso foi dito e está registrado. Então, quero saber, deputado Zé Teixeira, nesse requerimento que apresentei há meses, e eu não consigo trazê-lo ainda para o plenário, qual o número de credenciados e quantos atendimentos oncológicos houve nos anos de 2019 até 2024? Houve uma redução? Quais foram as credenciadas que prestaram atendimento na oncologia nos últimos 5 anos? Qual o valor repassado exclusivamente para a clínica Oncovita de 2019 a 2024? Quero saber dos descredenciamentos, considerando que há inúmeras reclamações dos usuários sobre descredenciamentos de profissionais de diversas especialidades, que seja encaminhada a relação atualizada de pessoas credenciadas.
Quero saber sobre a sudodontologia, que esses dias o deputado Pedroso Neto fez uma fala remetendo à sudodontologia, e quero tranquilamente, tendo os contratos publicados, que até hoje, deputado Zeca do PT, não chegaram os contratos, os credenciamentos, os repasses, as informações importantes. É muito fácil a gente dizer que está tudo certo, que está tudo bem, quando a gente tem medo, por covardia, de entregar ao Poder Legislativo a documentação. É muito fácil dizer, olha, eu vim aqui prestar conta do meu rombo de 60 milhões, que eu menti, que eu cometi um estelionato, que eu sou um estelionatário, ao dizer para a população que é Cacemes, vota em mim, eu sou superavitário. E agora, aos servidores amargarem a conta, deputado Pedroso Neto, segundo o que foi tratado na Assembleia, de que os servidores ganham pouco, na verdade, e que isso é resultado dos políticos que você mantém no poder, pois sempre escolhem os mesmos. O que eu quero dizer, deputado Zeca do PT e deputado Zé Teixeira, o que eu quero dizer é que nós temos a oportunidade de mostrar a essa diretoria, de mostrar aos servidores que nós não iremos fazer o mesmo, que nós iremos fazer a diferença, mostrando a eles o problema e ajudando a encontrar a solução. Mas enquanto esse tipo de reunião na Assembleia se traduzir numa verdadeira falta de respeito ao poder máximo legislativo do Estado, nós não conseguiremos avançar. Então peço a vossas excelências que incluam, me ajudem a incluir o nosso requerimento em pauta e que recebamos as respostas que foram solicitadas. Pois é muito fácil dizer para a população, não tem problema nenhum, vou mandar tudo o que a casa pedir, sendo que, na verdade, solicitei e peço que possa analisar essa documentação. E esse senhor, o que tudo faz pelas costas, deputado Zeca do PT, infelizmente, é falar uma coisa e pedir, individualmente, inclusive, aos parlamentares que façam diferente. Cria-se uma comissão, envia-se informações às quais eu não solicitei, não fornece, não entrega, diz que vai prestar contas do rombo, daquilo que a gente compôs, fácil. Não quero contas de 60 milhões, porque essas, espero que o presidente, muito bem calçado das respostas que devem ter sido entregues ao presidente, saberá, de maneira, com muita sabedoria, presidente, como fiscalizar. Quero ter a possibilidade de levar a Cacemes a uma fiscalização de excelência, uma fiscalização que todo gestor, todo prefeito, todo político tem. E me parece, deputado Zeca do PT, que ao solicitar retardamento de ações desse parlamentar, é porque algo não vai bem na gestão da Cacemes. Abrir um banco? Espero que nunca, porque não quero ver a Cacemes acontecendo o que já aconteceu com o próprio Banco Bamerindos e outros bancos que deixaram de ter uma fiscalização adequada. Espero que isso não passe de mais um estelionato eleitoral do presidente da Cacemes. Assim, presidente, era o que tinha a dizer hoje na tribuna.